Agora sim, vamos começar a live sobre luto. Bem-vindos, bem-vindas. Música triste, né? O assunto, a princípio, é triste. Luto. A própria conotação da palavra é tristeza. Então, é muita coragem, muita ousadia, talvez, e muita bondade abrir o Instagram para falar sobre esse assunto que é, em tese, muito triste. As pessoas evitam viver, evitam falar por ser tão fúnebre e por termos tanta dificuldade em enfrentá-lo, né? Mas eu senti muito no meu coração a importância de falar sobre isso, porque vivi isso com as pessoas mais importantes da minha vida, porque eu sei que faz parte do caminho natural para a gente se transformar, para a gente crescer, para a gente conquistar coisas, para conquistar melhores versões nossas, inclusive. Precisamos passar por vários tipos de luto. Então, à medida que a gente vai entendendo isso, deixa de ser um assunto tão triste e fúnebre e passa a ser um assunto essencial. Essencial para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso progresso, prosperidade, inclusive. Falar sobre o luto, encarar o luto, aprender sobre o luto, né? Vocês estão ouvindo a música? Música dando um climinha aqui, professor. Vou te adicionar. Bem-vindos, todo mundo. E do professor para entrar aqui ao vivo conosco e a gente fazer um bate-papo. Olá! Olá, bem-vindo! Muito obrigado. Está me escutando bem, Dalila? Eu estou escutando ótimo. Vamos ver se a turma está escutando os dois bem. Eu estava falando aqui antes de você entrar, Jardel, o desafio que é, e a ousadia e a coragem nossa de abrir o Instagram, quando muita gente que conta piada e faz dancinha é quem faz sucesso, e a gente abre para falar sobre luto e morte, né? Então, ao mesmo tempo, talvez seja muita generosidade e bondade da nossa parte, porque a gente reconhece a importância desse assunto, o quanto ele é essencial entender, saber lidar, saber passar por isso para a nossa evolução, para o nosso crescimento, né? Exatamente. E a gente Puxa, mas continua. antes de mais nada, pessoal, esse é o professor Jardel, professor de constelação, ele tem um instituto, ele tem vários grupos de estudo. Ao final, ele vai falar mais sobre os projetos dele para vocês, convidando todos para participarem, para seguirem, acompanharem as redes sociais dele também. Para os amigos do professor, aí os seguidores, eu sou Dalila Barakat, também consteladora, mentora. Tenho alguns projetos que eu vou apresentar ao final, mas a ideia hoje é falarmos sobre luto, dentro da visão sistêmica, principalmente. Isso mesmo, queria agradecer o convite. Uma grande honra estar aqui com o seu público. Eu também acompanho a Dalila na internet, ela tem um trabalho bem bonito, tem um público bem bacana. Então, quando você fala de as pessoas fazendo dancinha e ao mesmo tempo a gente falando de morte, de luto, de dor, é a vida, né, Dalila? Temos os dois aspectos que precisam ser falados e é claro que as pessoas vão querer olhar mais para a alegria do que para a tristeza. Porém, em algum momento a gente precisa também olhar para a tristeza porque ela é inevitável, né? As mortes elas vão acontecer. E é importante, né, a gente começar dizendo que luto não é somente de falecimento de pessoas. Esse é um grande engano que as pessoas têm. Luto é quando a gente perde algo que é importante para a gente. Esse algo pode ser tanto uma pessoa como uma condição. Por exemplo, um divórcio é um luto de um casamento. Então, no divórcio não morreu exatamente uma pessoa, mas morreu uma condição, morreu um relacionamento. Então, né, como a Dalila falou, meu nome é Jardel, eu sou professor de constelação familiar, sou também psicólogo, psicanalista. Atualmente estou me dedicando mais à área
de docência mesmo, sistêmica, né? Então, eu tenho cursos de formação de constelação familiar e outros cursos também. E eu conheci a Dalila aqui na internet, já fizemos uma live juntas sobre meditação e jejum, que foi maravilhosa, né, Dalila? Eu amei aquela live. Eu amo falar sobre esse assunto. Jejum, meditação, espiritualidade. Assistam depois. A gente recompartilha aqui. Com certeza. E continuamos aí neste caminho. Acredito que os propósitos, né, meu e dela são parecidos. O público também é parecido, então muitos seguidores meus a seguem e vice-versa. Então essa live também ela é bacana nesse sentido, né, para a gente se apresentar para o público um do outro e levar um pouco desse conhecimento, né? Então vamos começar falando das fases do luto, né, Dalila? O que você acha? Acho legal. Eu gostaria até de reforçar a importância da gente entender o luto, um pouquinho antes de você falar das fases. Que o entendimento, cada um de nós tem uma bagagem, né, Javier? Todos nós. E nós dois, como consteladores, por isso que é super legal a gente apresentar ao público e as pessoas ficarem à vontade para irem aonde se sentem mais afins. Então, eu sei que você tem uma bagagem que vem do xamanismo, talvez, que vem do espiritismo, talvez algo assim. Eu tenho uma bagagem de espiritualidade que vem do islamismo, né? E mais dos detalhes, porque remete à escuridão. Mas eu acho muito interessante a gente trazer em algum momento como é possível transmutar esse sentimento, como deixar de viver na tristeza e na morte, né? Estando em luto. E entender, antes de mais nada, que, por exemplo, quando falece ou faz a passagem de plano, entes queridos como pais, pai, mãe, filhos, eles nunca deixam de ser nossos pais, nossos filhos. Nas mais diversas doutrinas que eu já estudei, religiosas, espirituais, dizem isso. Muda um pouco a linguagem, mas meus pais que faleceram, que Deus os tenha, são meus pais, continuarão sendo meus pais, fazem parte do meu sistema, estão dentro de mim e eu sou parte deles, né? O mesmo vale para filhos. Então, o luto, na verdade, é viver essa transição, essa mudança de forma do elo que existe. Agora, outras pessoas, amigos e outros tipos de separações que você mencionou, também são pessoas que a gente tem elo. O elo não se desfaz, né? Um ex-marido, um ex-chefe que causaram muito impacto na nossa vida. Continuam fazendo parte do nosso sistema, principalmente se a gente não fechou bem esse elo. Aí que a gente chama de emaranhado, né, Javel? E é isso que a gente vê na constelação. Geralmente a gente constela o quê? Aqueles ciclos que não foram fechados, ou seja, o luto que não foi bem vivido. Lá nos avós, bisavós, ou até relações nossas dessa vida, da nossa linhagem, quando não bem resolvida, quando o ciclo não é bem fechado, quando fica muito na dor, sem conseguir transmutar esse sentimento, é que precisa constelar, porque gerou emaranhado. Então, acho interessante abrir falando isso para entender a importância, porque as pessoas falam, não, mas meus pais nunca morreram, meus filhos não vão morrer tão cedo, não preciso falar sobre esse assunto. Precisa, sim, porque se o seu pai ou seu avô não viveu bem um luto, está emaranhado, você pode estar sendo fiel a ele, né? Sim, com certeza, muito bom. Então, queria ouvir aqui das pessoas, vocês estão escutando bem? A Dalila e a mim, coloquem no chat aqui, por gentileza. E sim, é um assunto muito importante, é um assunto complexo, é um assunto que as pessoas muitas vezes confundem, né? Luto como uma coisa ruim, mas na verdade, o luto é um processo necessário. É um processo que a gente precisa vivenciar para a gente superar a perda de alguém ou de alguma condição.
Estão falando aqui que sim e não. Como tudo na vida, né? Eu falei, estão escutando bem? Veio um sim ou não. É assim, né? Dalila, tem a luz e a sombra, tem um sim ou não. Então a gente vai tocando aqui. Vamos falar rapidamente então das 5 fases do luto, né? Não é o foco da nossa live, até porque as 5 fases não vêm da teoria sistêmica em si, mas são fases que elas são muito aceitas, né? Por vários movimentos e fazem muito sentido. Então a primeira fase, pessoal, é a fase da negação. Então quando a gente perde algo ou alguém que é muito querido, a gente, num primeiro momento, a gente nega. Então, vou dar um exemplo, né? Quando alguém chega, né, está no hospital, aí com um ente querido internado, aí um médico vem e dá a notícia, né? Fala assim, olha, Dalila, a pessoa faleceu. Aí a Dalila ela pode, por algum tempo, ela ficar nesse estado de não, doutor, você viu certo. Olha, no hospital, às vezes, confundem os formulários. Não, a minha mãe está viva, eu sinto que ela está viva aqui. A pessoa fica nessa negação. Ou no caso, por exemplo, de uma mulher que acabou de dar à luz, né, a um bebê, aí o médico chega e fala, olha, seu bebê faleceu. Ela fala, não faleceu, ele está vivo, eu sinto ele. Com certeza trocaram aqui os bebês, o meu está vivo. Deixa eu ir lá no berçário, eu quero ver meu bebê. Então existe essa fase de negação que é esperada. Por quê, pessoal? Porque é a nossa mente nos preservando. Porque vai ser tão doloroso a gente entrar em contato com essa informação que a nossa mente ela nos protege no primeiro momento. Fala, não, vamos evitar isso. Só que é inevitável, né? A notícia ela vai chegar. Esses exemplos que eu estou dando, eles são exemplos de morte em que fica mais rápido o processo da pessoa compreender e passar dessa fase de negação. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um casamento, isso se torna, às vezes, um grande problema. Por quê? Porque tem gente há anos divorciado que acha que está casado ainda. Isso é muito sério. Tem gente, pessoal, que está casado sem estar casado, e tem gente que não está casado e estando casado. Como que funciona isso? Às vezes, pessoal, o casamento já acabou. Pode falar, Dalila. Não, eu queria fazer um parênteses dentro disso, que senão depois eu esqueço. Que tem gente que fica casado com ex, emaranhado, e não é nem por paixão, ainda tá apaixonado. Não, quando tá com muita mágoa, raiva, muita tristeza, muito rancor, você continua casado energicamente com esse ex. Então, olha o perigo. Exatamente. Eu queria fazer esse parênteses. Perfeito, isso mesmo. Então, o que acontece? A pessoa, o casamento enquanto vínculo já não existe há anos. Só que a pessoa insiste. Por quê? Porque ela está em negação. Ela nega o fato de que o casamento já acabou, eles já dormem separados há anos, eles não têm mais nenhum tipo de intimidade, eles não têm mais cumplicidade, eles não têm mais amizade, eles não têm mais nada um com o outro, mas estão na mesma casa. Aí no fim de semana vai para o parque anda de mãozinha no parque, né, para tirar uma fotinha, colocar no Instagram. Aí vai lá na festa do clube, entra os dois de mão dada, tal. Eles ficam nesse processo, né, de enganação. Mas por que alguém faz isso? Por quê? Porque a dor de assumir o término desse casamento é tão grande que a pessoa ela fica nessa condição que ambos estão se enganando. E aí é um problema, por quê? Porque isso adoece. E isso também trava a vida dos dois, porque os dois poderiam... claro que ninguém casa para divorciar, né, Dalila? Mas isso às vezes acontece. E quanto antes as pessoas se conscientizarem disso, assumirem isso, elas vão poder ir para a próxima fase do luto. Porque, nesse caso, ambos estão na negação. E quando que isso muda, pessoal? Aí a gente vai para Freud, né? Freud disse que quando a dor de não estar mudando for maior que a dor da mudança, a pessoa muda. O que é isso? Quando essa situação atual começar a doer muito a ponto de ser maior do que a dor de assumir o término desse relacionamento, aí eles vão dar esse passo. Só que isso pode demorar anos. Então, negação, pessoal, é isso. É a primeira fase em que a pessoa ela tem um processo de dizer não para aquela realidade. Seja a perda de alguém ou seja a perda de uma condição, como eu comentei agora do casamento. Quer comentar alguma coisa dessa fase, Dalila? Perfeito, é isso mesmo.
É quando não cai a ficha também, né? Aquele momento que você Isso. fala, não, não é possível, isso não está acontecendo, não é verdade, tipo, não cai a ficha. É inevitável passar por essa fase. Sim. As 5 que o professor vai falar, todos passamos por elas. A gente fica mais tempo em uma do que outra. A negação, às vezes, não é tão longa, mas porque aquilo, assim, não está acontecendo isso, não é possível. Né? Essa é uma frase típica da fase que demonstra a negação. Mas, perfeito, professor, continua. Fizeram pergunta Fase, e o profissional... Ô, Liliane, não entendemos sua dúvida. Escreve com mais detalhes para a gente, Liliane. Não, Isso, Liliane não, é Liliane. Um negócio de pergunta, gente, fica mais fácil a gente olhar depois todas as perguntas. Isso, a segunda fase é a raiva, tá, pessoal? Depois da negação vem a raiva. Raiva de quem? Aí depende da situação, tá? A pessoa vai procurar objetos para direcionar essa raiva. Então, por exemplo, essa raiva pode ser uma raiva do médico. Por exemplo, alguém faleceu, aí o ente querido que está vivo começa, mas você não cuidou bem dela, porque você errou o medicamento, porque ontem, quando eu trouxe ela aqui no pronto-socorro, demoraram para atender, então é culpa do hospital, aí começa. É culpa da família, que faz tempo que eu estou falando para ela buscar um médico e não trouxeram ela antes. É uma culpa e chega a apontar para Deus. A raiva chega de Deus, tá? Como assim, Deus? Você tirou de mim essa pessoa que eu tanto amava? Como assim, Deus? Você com tanto bandido, com tanta pessoa cometendo assassinato, cometendo maldades, você tira a minha... E esse ciclo de raiva, pessoal, ele é muito destrutivo, né? Ele faz mal. Porém, é uma fase que também precisa passar, porque ninguém vai perder alguém que tanto ama e ficar pleno, totalmente pleno. Claro que pessoas, né, que têm aí um trabalho terapêutico, um trabalho espiritual longo, elas lidam melhores com a morte, mas ainda assim existe uma dor. Sempre vai existir uma dor. Por quê? Porque você ama. E quando a gente ama alguém, e esse alguém, ou a gente ama algo, uma situação, e é tirar da gente, por qualquer motivo, a gente vai sentir essa dor, e essa dor ela vai se transformar em algum tipo de raiva. O que você acha, Dalila? É isso mesmo. Perfeito. Pode continuar. Sim. Essa raiva, posso fazer um parênteses com... Desculpa. Eu posso fazer um parênteses de um caso meu. Que meu pai faleceu... Pode falar. Em voo. Ele faleceu voando, voltando do Líbano para o Brasil. Então, ele estava na companhia aérea Emirates. Eu não estava no voo, eu voltei uma semana antes ao Brasil. Estava com ele minha mãe, uma das minhas irmãs e a enfermeira. E quando eles pousaram, eu estava tentando ligar para minha irmã o tempo todo, porque eu estava preocupada com a minha mãe. E aí, quando consigo falar com a minha irmã, ela fala que meu pai tinha falecido. Recebi a notícia e falei assim, não, passei pela negação. Não, como assim? Como assim? Eu tô preocupada com a mamãe tá respirando bem, que ela tinha deficiência pulmonar. Papai, como assim? E a segunda coisa foi, eu vou processar essa Emirates. Quero falar com esse piloto. Quem é esse povo que eu cheguei assim no aeroporto? Cheguei assim, querendo esganar. Ela, calma. Minha mãe, calma. Como calma? Eu vou processar agora a Emirates. Eu vou estrangular a aeromoça, pilotos que não salvaram meu pai. E isso passa muito rápido, porque, como você disse, quem está num caminho espiritual mais tempo, a gente passa muito rápido por essas fases e logo entende que é como tinha que ser, né? Mas eu não deixei de passar por segundos, mas passei por isso. Então, acho que é legal você contar as fases, quais são, e eu posso até exemplificar com casos meus, né? É isso mesmo. E é perigoso mesmo, tá? Porque se nesse exato momento que a Dalila ficasse sabendo, no exato momento, tivesse alguém ali na frente dela, ela poderia dar uns tapas na pessoa, porque é uma raiva muito grande, pessoal. E quando vê, aconteceu. E nos hospitais, né, os profissionais estão tão acostumados com isso, eles vivem isso diariamente, né? Então, o que é importante nesses casos? Você realmente, dizer sim para essa raiva. Não tenta negá-la, né? Guardar
dentro de você, não contar para ninguém, eu vou lidar com isso sozinho, porque você não vai lidar com isso sozinho. É importante você desabafar, seja para uma amiga de confiança, seja para um familiar, seja para um terapeuta, você dizer às vezes isso. Eu tenho raiva de Deus, sabe? Por mais que seja diferente, é difícil dizer isso, por mais que você se culpe, você pode dizer porque Deus entende, tá? Deus entende que você está com raiva dele, não vai ficar magoado, não, porque ele é Deus, ele é muito grande, então ele entende a sua raiva também. Então coloca para fora. E o que é importante das pessoas que estão em volta de alguém neste período de raiva? Entender que faz parte. E o melhor que você pode fazer por essa pessoa, muitas vezes, é abraçá-la. Entende? Como não vai ficar querendo argumentar muito, porque ela não está num momento ali que ela tem condições de ter muitas argumentações lógicas. Ela simplesmente ela vai bater o pé e dizer assim, não morreu, trocaram as fichas. Trocaram as fichas, tenho certeza, estou sentindo meu pai aqui. Aí você pode falar para ela assim, vem cá, minha amiga, dá um abraço aqui. Aí, às vezes é o abraço que já faz ela passar para a próxima fase. Simples assim. E às vezes não, como eu comentei, né, que existem condições. Então, condições, às vezes, é um casamento. E o que acontece quando termina o casamento? Para onde que vai a raiva? A raiva vai para o antigo relacionamento, geralmente. E aí vem o pacote, não só o ex, tá? Não só o ex, mas o pacote ex. Então é a sogra, é a cunhada, é o advogado dele. Aí entra, muitas vezes, em divórcio. Aí essa raiva vai pro juiz que julgou lá o seu divórcio. Se for para litígio, prolonga mais ainda tudo isso, tá? Então essa raiva, ela, como a gente está falando das fases aqui, elas não têm um tempo estipulado, não, viu, pessoal? Como a Dalila comentou, no caso dela, durou segundos as fases, certo? Às vezes minutos, assim. Quando ela chegou para que viu a mãe e a irmã dela, ela possivelmente já estava numa outra fase. Então, novamente, como lidar com a fase da raiva? Dizer sim para a raiva, não querer ser maior que ela, não querer guardar para você, diga assim, aceite, porque vai passar. E aí a gente chega na terceira fase, que é a fase da barganha, ou, para quem não sabe o que é barganha, é uma espécie de negociação, é um mecanismo que a nossa mente tem de tentar aceitar, mas não aceitar totalmente. Então, por exemplo, a pessoa pode dizer assim, olha, tudo bem, a gente divorcia agora, tal, né? Só que, ele vai voltar. Ele vai voltar, porque homem é assim, né? Homem, como bate 50 anos, dá crise de meia-idade, aí ele vai sair aí com umas novinhas, aí vai ver que eu sou a mulher da vida dele e vai voltar para mim. Então percebe como ela tá negociando com o universo. Olha, universo, eu aceito esse divórcio, mas na verdade, na alma dela, ela não está aceitando. Ela está barganhando, ela está negociando. Tá? E isso, pessoal, é um movimento também perigoso. Né? Por quê? Porque isso pode deixar a pessoa numa falsa imagem de superação do trauma, mas na verdade ela não está. Por quê? Porque uma pessoa que divorcia e está barganhando com o universo, esperando daqui a uns anos o marido voltar para ela não está divorciando, ela não vai superar o luto, ela não vai seguir com a vida dela, ela não vai deixar o cara seguir com a vida dele, vai ficar uma situação muito mal resolvida e dolorosa para todos. Então, o que é importante é dizer sim, aceitar, né? Não aceitar barganhando, não aceitar fazendo esse tipo de negociação, mas aceitar que realmente é o fim mesmo, né? Dizer sim que foi é uma pessoa muito importante para minha vida, sempre vai ser. Ela foi uma pessoa presente na minha vida até o exato momento e, infelizmente, ela partiu. Ela foi embora. E eu vou precisar lidar com a minha vida sem essa pessoa no plano físico. Ou no caso de um casamento, foi importante enquanto durou. Vamos fazer esse término e vamos seguir cada um para o seu destino com gratidão, com reconhecimento, com honra a tudo que vivemos juntos. No caso de um trabalho, a mesma coisa, pessoal. Trabalho uma demissão também gera luto. Ok? Então, obrigado, empresa. Obrigado, empresa, pelo tempo que nós
estamos juntos. Obrigado por tudo que eu aprendi com você. Obrigado por tudo que você me pagou de salário, que me fez construir muitas coisas durante todos esses anos. E agora eu solto você e eu me solto de você. E eu vou seguir meu caminho, buscar outras empresas para trabalhar. Não adianta. O que é barganhar numa situação dessa, pessoal? É você sair da empresa pensando assim, eu vou sair, mas você vai ver, Dalila, daqui a uns meses eles vão me procurar. Porque aquele projeto, só eu sei fazer, não é só você. Não é só você. Nós não somos insubstituíveis. A empresa, em algum momento, ela vai mandar você embora. E você precisa seguir, porque senão você vai ficar seguindo a sua vida, esperando esse retorno dessa empresa, que pode nunca acontecer. Aí a gente vai agora para a quarta fase, que é chamada de depressão, mas ela é uma fase também que este nome ele não seria o ideal para a gente falar aqui no português depressão, porque depressão confunde com a doença depressão. A gente não está falando da doença depressão, tá, pessoal? A gente está falando de um estado deprimido, tá? Que é o quê? Que é a tristeza. É como a Dalila falou assim, na negação, a pessoa fala, não caiu a ficha. A pessoa fala, não caiu a ficha ainda. A tristeza é quando cai a ficha. Caiu a ficha, vem o quê, pessoal? A dor. Aí vem a tristeza. E aí a pessoa fica mal. Esse mal, ele pode ser uma tristeza por uma fase, por um tempo. Ela pode sim desencadear uma doença chamada depressão. Mas aqui a gente está falando da depressão enquanto fase do luto, a gente está falando da depressão enquanto doença. E essa depressão, o que é a tristeza? É quando eu penso assim, realmente essa pessoa que eu tanto amo foi embora. É quando cai a ficha do tipo assim, acabou o meu casamento. Eu casei para a vida toda, só que diante de tais circunstâncias, acabou. Acabou uma amizade, as amizades acabam, viu? Acho que é legal de falar disso também, viu, Dalila? Tem gente que acha que a BFFF dela é ainda amiga da faculdade, que ela não fala. Viu quantas vezes? A minha melhor amiga é a fulana da faculdade. Mas você falou com ela esse ano? Não. É que a gente se fala quando dá. Que amiga que é essa que você fala uma vez por ano? Fala, não é mais. Simplesmente acabou. Acabou a sua amizade, só que você fica nessa imagem, né? De querer falar, aí posta uma vez por ano no aniversário dela, falando minha melhor amiga e tal. Aí as pessoas ficam vivendo ilusões, né, pessoal? E aí a gente... Ainda quando é recíproco, tudo bem. Amizade de todas, né? Quando é recíproco, quando existe um sentimento antigo, tá valendo. O pior é quando você não segue a vida, né? Quando é uma separação de cônjuge ou morte de alguém e você não segue na vida. Você fica vivendo a morte. Isso. E essa amiga sua que você tem atual, essa daí, que você vê sempre. Às vezes é sua vizinha, que você desce lá para passear com seu cachorrinho, ela tá sempre lá. Vocês conversam, vocês trocam uma ideia. Às vezes ela é sua BFF do momento e você ainda não se tocou disso. Certo? Você fica falando aí da outra. Então, pessoal, nós temos essa tristeza que é quando cai a ficha. Essa tristeza ela tem dois olhares. Ela é uma tristeza reativa quando a gente olha pelo que a gente perdeu. Então, assim, estou triste porque o meu grande amigo faleceu. É uma tristeza reativa, ou seja, tristeza ao olhar para o falecimento dele. Eu estou triste porque eu fui demitindo dessa empresa, que eu tanto gostava, que eu achava que eu ia me aposentar aqui. Infelizmente, não vou. Então, eu estou triste de olhar para o que aconteceu. Ou existe também uma chamada tristeza preparatória, que é quando a gente olha para o futuro. Então, assim, eu estou triste porque eu estou desempregado agora. O que eu vou fazer da minha vida? Ou eu estou triste porque o casamento acabou. O que eu vou fazer agora da minha vida solteira? Eu vou continuar solteira? Eu vou procurar um namorado novo? Como que é ficar solteira agora, depois de 25 anos de casado? Não sei. Então a pessoa ela fica triste de pensar também no futuro, né, Dalila? O que você acha? É isso, e é muito comum não conseguir sair do casamento, ficar sustentando algo que já morreu, porque nunca mais vai encontrar ninguém, eu não sei mais fazer isso, eu já tô velha demais, mais mulher, né? Mas homem também. Ah, e agora? E os meus filhos? Então fica naquilo sem passar de fase, porque fica com esse medo, com esse receio, preocupado com o que vai acontecer ou não vai acontecer.
Acontece muito. E para fechar, nós temos nas gerações passadas, mais ainda, né, Jadel? Casos de pais, avós, bisavós, era muito comum sustentar algo que não existia mais. Sim. Para a gente fechar, antes de você ir para a última fase, eu quero pedir para todo mundo encaminhar o aviãozinho, manda para mais pessoas. Esse assunto é fundamental. Tem muita gente que está ali passando por luto e está com dificuldade. Conhecer essas fases é importante, porque você vai se reconhecer em qual você está e você vai ver que você vai passar por outra, que vai chegar um momento que vai melhorar. Então, é por isso que a gente está aqui falando tanto tempo sobre as 5 fases, porque são importantes mesmo. Você falar, eu estou aqui, mas olha, já eu passo para cá. E aí isso vai te forçando a ir para as outras, né? Então, passe para quem está passando por isso, para quem já passou, encaminhe. A gente vai dar alguns segundos para vocês encaminharem e fazerem perguntas aqui no interrogação. Quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, está super aberto. Pronto, pode continuar. E a última fase é a aceitação, que é o fim, pessoal. A aceitação é quando realmente a situação ela é superada. Perceba como isso não quer dizer que você vai esquecer. As pessoas acham também que superar uma perda é esquecer a pessoa. Não. Por quê? Porque você tem memórias. Ainda bem que você não esquece. Se você esquecer de um casamento, você está tendo um problema sério cognitivo, né, pessoal? Não, ele vai sempre fazer parte. Eu quero esquecer que eu passei por essa empresa. Não, essa empresa ela é importante, você ficou lá 10 anos. Você construiu aí uma casa com o dinheiro dessa empresa. Você viajou, você fez tanta coisa, você vai simplesmente deletar ela da sua memória? Isso não existe. Então, o que é a aceitação? É quando os sentimentos eles acalmam. É quando você consegue construir um sentimento de saudade saudável, tranquilo. Então, assim, eu passei por aquela minha empresa, eu tive lá muitas dificuldades, eu não gostei da maneira que eu fui demitido, porém, eu sou muito grato, porque eu aprendi muito com aquela empresa, eu tive um chefe que me ajudou muito, que me ensinou muito do que eu sei hoje. Então, é assim, eu simplesmente, eu solto sem esquecer, mas solto sem ficar relembrando sempre e de uma maneira pesada, de uma maneira com raiva, né, Dalila? E aí a gente parte o quê? Para refazer a vida. Então, a vida ela segue depois que a gente passa por essas 5 fases. Então, as 5 fases clássicas são essas, mas agora a gente tem questões da teoria sistêmica para falar, né, Dalila? Sim, sobre as fases, é importante entenderem que não existe um tempo mínimo máximo, cada um tem o seu tempo em cada uma e por todas elas. Então, tem gente que fala que 1 ano é um período razoável, né, razoável para você viver as 5 fases do luto. Tem gente que fala que são 5 anos e tem gente que fala que não sai do luto. Mas se a gente entender que luto, como palavra, significa tristeza, então é importante, sim, passar do luto e deixar apenas a saudade, porque as saudades, eu posso afirmar de boca cheia, ela não passa, jamais passará. A partir do momento que você realmente aceita a situação de que mudou a forma, mudou, mas o ela continua, mas mudou a forma, ou seja, no caso dos meus pais, eles estão fisicamente comigo, e isso já aceitei essa situação. Cada vez mais a saudade aumenta, só que não é uma saudade que dói, que é com sofrimento. É uma saudade com alegria. Às vezes dói, às vezes eu choro, me permito, dura segundos também. Vem aquele, como eu queria, esse colo, e passa. Então, não negar esse sentimento quando ele vier, mesmo que seja depois de muito tempo, porque vem, né? A saudade vem um pouquinho de dor, vive essa dor, respira. E muito legal pensar assim, essa pessoa, o que ela gostaria de ver em mim? Como ela gostaria, ou como ela gostaria de estar me vendo agora? Certamente uma vibração alta. Então, uma das sugestões coloca uma música, coloca algo que te remeta a essa pessoa, mas que aumente a sua vibração, faça uma oração, acenda uma vela, dance. Com a minha mãe eu
danço. Com meu pai eu trabalho. Prosperidade. Olha, tá dando certo, pai. Olha, isso aqui é por você. Você me ensinou a coragem. Então, e aí já entrando na constelação, por isso a gente fala tanto em honrar. Essa palavra a gente usa muito, honrar. Porque, e aí entra para todos, inclusive ex-relacionamentos. Você não vai odiar e querer esquecer. Como eu faço para esquecer? Não vai esquecer. Você vai mudar a forma de amar. Mas é importante guardar no seu coração. As pessoas que já passaram pela minha vida, eu guardo no meu coração. Eu não tenho raiva. Mágoa, a gente vai trabalhando. Talvez exista alguma. Não vou dizer que não também, né? Faz parte. Mas eu sei que é uma fase que a gente vai passando pelas outras até todos chegarem à aceitação. Então é importantíssimo honrar. E na constelação a gente honra fazendo rituais. E rituais, tem gente que entende, os muçulmanos entendem a palavra ritual, Jardel, como algo bem... como ritual satânico. Eles associam imediatamente ritual para satânico. É muito curioso, né? Mas eu uso a palavra porque para mim é o contrário. O ritual é maravilhoso, sagrado. É o contrário para mim. Então não tem como não a gente não usar esse termo. A gente honra aquele que já se foi e até o sentimento que você viveu de dor, de sofrimento, honra, incluindo no coração, transformando tudo isso em amor, a saudade em amor. Então, dos meus pais, eu sigo tomando pai e mãe, cada vez mais eles crescem dentro de mim, a saudade continua, mas é uma saudade alegre, feliz, do tipo, a gente vai se ver em algum momento, eu sinto vocês comigo, né? Perfeito. E aí a gente pode até, dependendo do nível de interação e de interesse da turma, a gente pode até mostrar como é um desses rituais de luto para eles, que você acha? Mais para frente, vamos ver se eles interagem com a gente. Vamos ver o quanto que vocês estão aqui. Cadê vocês? Mandem coraçõezinhos para a Dalila. Quem gosta da Dalila, manda um coraçãozinho. Vamos ver. Ô, Dalila, uma coisa importante é que tá me escutando, Dalila? Que tem uma travada aqui. Eu tô. Tá? Eu tô. Ah lá, estão surgindo coraçãozinhos aí, Dalila. Ó, uma coisa importante para dizer para vocês, pessoal. Os mortos, eles gostam de descansar, tá? E os mortos, eles gostam de serem honrados. Então, eles gostam de duas coisas, de maneira geral, tá? Os mortos. Independente da religião, a gente está falando aqui, ó. Os mortos, inclusive para a teoria sistêmica. Os mortos, eles querem o quê? Descansar, ficar em paz. Percebe como os mortos, eles não precisam que você fique aqui todos os dias lembrando deles. Porque se você fica todos os dias lembrando deles, todos os dias com uma foto gigante lá de alguém que faleceu na sua casa, e todo dia você passa, você olha a foto, você chora, e você fica conversando com a pessoa. As pessoas acham que assim estão ajudando os espíritos, mas a gente tem inúmeros relatos, pessoal, que isso não procede, tá? Os espíritos, eles querem... Na verdade, eu falei duas, né? Que é descansar e ser honrado, mas eles são três. Eles querem descansar, ser honrados e querem que a gente seja feliz aqui. Então, independente de quem a gente está falando aqui, se você ama e a pessoa te ama, a pessoa no plano onde ela estiver, seja lá o nome que você for dar para isso, dependendo da sua religião, a gente pode falar de maneira geral que essas pessoas querem que você seja bem. Elas não querem que você fique chorando, lamentando a ausência dela. Então, aí eu estou falando tudo isso, Dalila, por quê? Porque tem gente que a pessoa falece e quem está aqui fica colocando a mesa de jantar todos os dias, coloca o prato da pessoa, os talheres da pessoa todos os dias. Por quê? Eu estou honrando o lugar dela. Não tá. Você está prejudicando essa pessoa. Tira esse lugar e tira também esse monte de foto que você tem dessa pessoa da sua casa. Quando você tiver esse movimento de querer ver essas fotos, você vai lá nesse baú, abre e você vê as fotos. Você não precisa deixar a foto todo dia aí na sua frente. Outra coisa, pessoal, roupas, itens dessas pessoas que faleceram, não é legal também vocês guardarem isso. Por que vai guardar por anos? Pessoal, tanta gente precisando de roupa que você pode doar, você pode ajudar.
E essa pessoa que foi embora, ela não vai ter ciúmes da roupa dela, pode ficar tranquila, porque ela está num lugar que não precisa nem de roupa, não precisa de comida, não precisa, ela está bem, ela está melhor que a gente, confie, tá? Então, manda essas roupas embora, ajuda as pessoas que precisam, e também é uma energia que fica parada na sua casa, que também não faz bem. O que você acha, Dalila? Acho perfeita essa colocação. Duas coisas sobre as fotos. A Rafaela perguntou aqui, mais pessoas costumam me perguntar, né, sobre deixar as fotos. Você falou, tira, guarda num baú. Oi, meu irmão, entrando aqui. E eu fiz um mural com minha árvore genealógica de vó, pai, mãe. Eu deixo ali. Para mim é ok, porque eu honro o tempo todo. Eu peço a bênção. Vai muito de crença, gente, e da vontade. Se te traz paz, deixar foto dos seus entes queridos que já se foram, o Islã, se não me engano, eles falam para não pôr. Então, mas isso é uma crença, né, da religião. Se para a Rafaela faz bem, e para mim sim faz bem também ter do meu pai e da minha mãe, tá ok, dependendo do sentimento que você carrega, porque é diferente do exemplo que você trouxe. Você serve o jantar e deixa um espaço vago para a pessoa e coloca um prato na frente da pessoa. Quer dizer, você não está aceitando que ela não está aqui, você quer que esteja aqui a qualquer instante. Então, vai muito do que você sente e da intenção que você tem com um monte de porta-retrato que a pessoa esteja ali ou honrando. Isso. A diferença é essa. Essa é a minha crença, Jardel. Eu não tenho Perfeito. intenção de tirar foto dos meus pais tão cedo e não precisa, porque eu não olho com tristeza, com pesar ou na negação, né? Eu olho honrando e me sinto na companhia deles. Então, Rafaela, essa é a minha resposta que eu costumo dar para muita gente e para mim mesmo. Sim. Doutor Baracá, também é uma honra ter você aqui com a gente. Sim, Dalila, eu acredito que um mural é interessante. O mural, perceba, é um local que eu entendo que a Dalila fez que tem fotos de entes queridos dela que já faleceram. Sim, aí é bacana. Por quê? O exemplo que eu dei, pessoal, são várias fotos espalhadas na sua casa. Então, imagina, você vai lá tomar café, tem uma foto de alguém que faleceu, aí você fica triste. Aí você vai para a sala assistir TV, tem uma outra foto, você fica triste. Aí não precisa, né? Agora, se você tiver um mural, seria um local sagrado que você está construindo na sua casa e até para reconectar com a ancestralidade. Então, olha que bacana. Então, até quando você quiser uma força ancestral, então, de repente, a Dalila vai ter um projeto para começar. Ela vai fazer uma live importante. Ela vai falar assim, eu vou lá pegar a força dos meus ancestrais. Vai nesse mural, faz uma reverência, né? E sim, aí é bem bacana, viu, Dalila? É isso que eu faço mesmo. E é como se fosse um altar, praticamente. Pode considerar sendo um altar. Os japoneses fazem muito isso, né? A cultura japonesa traz muito isso, do Seishenoye, de honrar os ancestrais, de ter um altar para eles. Os mexicanos fazem isso. No começo eu achava tão estranha essa cultura mexicana de comemorar a morte, ter a data da morte, né? Um monte de esqueleto. Mas quando você adentra a cultura, fica muito ter comida. Mas isso não é de crença. O fato de ter comida ou não ter, de ter vela acesa ou não ter, a intenção é muito interessante. Tem até aquele filme da Disney, da Pixar, como chama mesmo? Mexicano. Muito legal. Ele é super sistêmico. Alguém talvez lembre aqui o nome. Muito, muito bacana. E outra coisa, Jardel, que você mencionou, além das fotos, que eu queria completar, trazendo um conhecimento que vem do Islã, mas que eu sei que está em outras culturas e outras doutrinas, uma das formas de honrar aquele que se foi, porque o que eles querem, como você disse, nos ser feliz, quais foram as palavras que você usou, e que a gente, enfim, eles querem descansar. Isso. Descansar, descansar, serem honrados às vezes e que a gente seja feliz. É isso. Porque, principalmente em caso de pai e mãe, a melhor forma de você honrar pai e mãe é mostrar que o fruto deles deu certo. E o fruto deles quem é? Isso. Nós, né? A vida é uma festa, acertar, né? Então, a gente tem que dar certo na vida para honrar pai e mãe. E aí, trazendo essa sugestão que o islamismo traz, que sempre quando falece alguém, os sheiks visitam nossas casas e eles falam fazer súplicas, se
Vocês entendem em português o que é súplica? Fazer oração. Principalmente quando é familiar. Por quê? Porque existe esse elo, porque está no seu sistema, recebe imediatamente. Vamos supor que a gente peça para uma multidão fazer uma oração. O sistema faz, recebe como se fosse potencializado. O islamismo fala isso e a constelação entende dessa forma, né? Então, fazer súplicas, que é orar, mandar luz, enviar luz, que esteja num bom lugar. Eu fiz muito isso com meus pais, e sempre quando é algum conhecido, ao invés de chorar ali, lamentar, mostrar o amor da perda, ajuda aquela pessoa na passagem. A gente não sabe exatamente como é essa passagem, se ela é tão escura assim ou não, se ela é... Na dúvida, mãe, manda luz, 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 luz. A gente sabe que vem os anjos, que vem outros entes queridos que já se foram recebê-los. Mas quem está aqui também pode fazer súplica, mandar luz, luz, encontra a luz, encontra a luz. Vai uma dica, gente, eu faço muito isso. Será que a gente tem esse poder? Na dúvida faz. Certamente, por ser alguém que você tem uma ligação muito forte, vai ajudar, porque o que mais vale sempre é a nossa intenção. Então, é súplicas e fazer benfeitorias. Olha que legal, Jardel. Por exemplo, você construir escola no nome daquela pessoa, ou poço artesanal, poço de água na África, a gente constrói. Não é super legal? Aí você faz em nome do falecido e o falecido se perpetua em vida, porque ele está fazendo benfeitoria a pessoas que estão vivas. Então, eu acho legal falar isso, porque não é só muçulmano que precisa fazer isso. É uma dica que vale para todos. É muito forte isso. Você fazer doações, algo... que é outra coisa que você mencionou. Ficar pegado por alguns dias, ou então uma peça de roupa, quer sentir o cheirinho. Eu tenho um chale da mamãe que eu uso sempre. Tudo bem uma peça, mas é uma benfeitoria fazer essa doação, porque tem pessoas precisando, está parado. Então, vamos gerar movimento, porque vida é movimento, parado é morte. Você quer honrar a sua mãe, seu pai, ou quem seja, da morte ou na vida? Vida em movimento. Então, vamos fazer fluir tudo, né? Olha essa questão de você fazer algo a serviço da vida e colocar o nome de um falecido, isso tem bastante força. Legal. A questão das roupas, pessoal, roupas e joias, né? Se elas são herdadas, né? Então, por exemplo, uma filha que ela pega um vestido da mãe para ela, isso tem muita força. Isso é ótimo, é uma roupa que vem com essa bênção da ancestralidade, né? O que não é saudável, pessoal? Não é saudável pessoas que deixam um armário trancado, cheio de roupa, que ninguém mexe, entendeu? Você não colocou para frente essa energia, esse movimento, deixando ali parado porque você não quer que ninguém mexa nas roupas dessa pessoa que faleceu. Aí já não é legal, porque está ficando parada essa energia. E quando a gente tem também antigos relacionamentos envolvidos, né? Então, por exemplo, uma aliança de um casamento. Quando você divorcia, não é legal você ficar guardando essa aliança de casamento, né? Por quê? Porque essa aliança, além de... Jardel? Já me o que você sugere? Derreter, fazer uma peça nova ou o quê? Quando é aliança de casamento que divorcia, pessoal, se você tiver filho, aí você derrete e faz uma joia pro filho. Por quê? Herdando, ele está pegando com a força dos pais. Aí funciona. Você derreter para você, aí não é legal. Por quê? Porque esse objeto, esse metal, ele veio desse antigo relacionamento. Nesse caso, se você não tiver filhos, eu prefiro que você venda e transforme movimento da Lila. Então, você pode fazer uma viagem, você pode fazer um curso, algo que te impulsione para a vida, para o mais. Aí resolve. O que você acha? E limpeza, fazer alguma limpeza energética, você acha que não é suficiente, caso de aliança? Eu prefiro que, assim, eu oriento meus alunos, assim, nesse caso,
E a gente quer que os nossos alunos tenham novos amores, né, Dalila? O que você acha? Perfeito, concordo. Olha, a Lilian perguntou, e quando é o inverso? Quando o filho falece e a mãe pega a roupa dele para si? Vale a mesma teoria, vale o mesmo. Você pode guardar uma peça, ter Sim, contigo, nesse sim, momento de sim. Não carinho, vejo problema, não. mas não guardar, trancar a porta do quarto e deixar Isso. tudo ali como se ele estivesse ali, né? Exatamente, ó, é perfeito. Você guarda uma roupa, né, para lembrar dele, isso é bem leve. Agora, o problema é a mãe que deixa o quarto trancado do filho por anos e anos e anos, sem deixar ninguém entrar, sem deixar ninguém mexer nas coisas. Aí já é complicado. Aí a gente indicaria uma constelação. Uma constelação ela pode ajudar muito nesse processo. De maneira impressionante, tá, pessoal? Você pode constelar este tema, que é dificuldade de superação da morte do meu filho. É um tema, né, Daliana? Sim, nem consigo imaginar o tamanho dessa dor. É difícil imaginar. Eu sei de perder os pais, perder os filhos, dizem que é maior, bem maior. É bem maior, é bem maior. E é bom fazer o ritual, fazer uma constelação e fazer um ritual assim, bem. Eu gosto de falar de plantar árvore. Eu me inspirei numa Nova Mulher, aquela minissérie turca, onde o constelador Sim, dá sim, essa recomendação. Eu achei maravilhosa. Eu sempre uso isso, tanto para abortos voluntários e involuntários, mas que não foram honrados, incluídos, como para filho que se foi em vida mesmo, plante uma árvore. E já sim. inclui Árvores são todos os ótimas. possíveis excluídos dessa árvore. Eu acho maravilhoso. Faz um ritual, é simples, ritual sagrado. Colocar a sua intenção, seu coração ali, geralmente colocar alguma música como um artifício que gera esse estado emotivo e honre essa criança ali nessa árvore. Ou as outros exemplos que eu dei, né? Uma escola, um poço de água, também vale muito. Sim, foi legal você falar Você de assistiu a aborto, Uma Daliana. Nova Mulher, Jardel? Muito legal, Sim, né? sim. Foi legal você falar de abortos, né? Abortos, eles são muito ligados ao nosso tema de hoje, né, Daliana? Sim, muito, muito, porque a gente vê isso em constelação, né? E a gente percebe, Quantas e acho que é constelações legal, a gente faz, e aborto. quantas constelações a gente faz que a gente vê que a mãe tá presa naquele bebê que não deu certo como ela queria, né? Porque tudo é certo aos olhos do divino. Foi como Sim, tinha que ser e tá tudo sempre certo. Mas a não aceitação dos pais sobre aquela morte prematura segundo a vontade deles, pode gerar muito desequilíbrio no sistema familiar como um todo e atravessar gerações. Então, tem constelações que a gente faz de volta em gerações passadas, onde houve muitos abortos e a gente honra todas essas crianças não nascidas ou mortas prematuramente. E também irmãos que vêm depois, que pega aquela dor no útero, né? Porque a mãe nos carrega no útero. Então, eu tive um natim morto antes de mim, o Zezinho, Youssef, em árabe, José, em português, que Deus o tenha. Ele foi natim morto. Ele veio uns 4, 5 anos antes de mim. E eu tenho certeza absoluta que eu carreguei muito dele no útero da mamãe. Eu vim depois. Tanto a dor da perda, como algo do masculino, inclusive, porque eu vi isso em constelação, eu vi isso em regressões, em Teta Healing que eu fiz, o quanto eu queria ocupar o lugar dele para satisfazer meus pais. Então, eu estou falando que a gente vê em constelações dos nossos clientes, o que a gente vê em livros, e eu estou dando exemplos pessoais, inclusive, né? Para, se alguém houver dúvida, é muito forte isso. Então, a gente passou a incluir mais. Eu sugeri para meus irmãos e a gente passou a incluir mais esse meu irmão. Na fala, eu me apresento como quinta filha, ou quarta viva, já dando dica para a ótimo. turma. Quem não Sim, inclui perfeito. natimorto, olha, eu sou a quinta gestação da minha mãe, então eu sou a quinta filha. Importa o tempo de vida do feto? Não. Foi uma gestação. Havia um ser preparado para, caso vingasse, estaria ali. Então, esse
última. Eu sou a quinta filha dos meus pais ou a quarta filha. E muito interessante, Jardel, porque o papai faleceu em 2015. Fiz o atestado, né? E eu não incluí esse meu irmão natimorto. Naturalmente, você não inclui. Que faz um ano, já era como eu fiz o atestado. Foi meu ex-marido que foi ao cartório. E muito curioso ele ter incluído o meu irmãozinho. Ninguém pediu, ninguém falou, nem sabia que ele sabia da existência desse meu irmãozinho. E aí, quando a gente viu no atestado, a gente falou, olha que interessante, porque ele realmente foi incluído no sistema. Não é muito legal? Para mim, foi uma prova de que essa parte, esse ciclo se fechou. Aí se fechou que acabou. Se fechou como emaranhado, né? Ele realmente faz parte, ele está dentro do sistema. É isso mesmo. Alguém mais tem perguntas? É fantástico. Ai, estão perguntando da foto. Não é legal, Jardel, esse testemunho, né? Eu não estou te ouvindo direito, Daniela. Fala de novo, por favor. Eu falei que é realmente muito legal esse testemunho, porque não fui eu que fui e fiz o atestado, ou seja, eu intencionalmente ali na hora, porque eu sei, eu coloquei, não, ele que fez. A hora que eu vi, eu falei, nossa, que demais. O mamãe tá mais feliz ainda, porque ele tá ali junto. Sim. Ah, pessoal. E o aborto, né? Então, esse movimento que a Dalila fez é muito importante, né? Que é incluir o irmão. Se você tem irmãos não nascidos ou irmãos que faleceram, é importante você sempre considerá-los quando perguntarem para você, né? Quantos irmãos você tem? Aí você não fala somente os vivos, você considera os falecidos também. Isso é uma forma de inclusão. E se você é mamãe ou papai, né, de abortos, é importante, abortos que vocês conhecem, tá, pessoal? Abortos com certeza mesmo, que vocês conhecem. Lembrando que abortos que surgem em constelação são possibilidades de aborto. Assim, a gente considera, né, realmente assim, a sua mamãe fala assim, olha, eu tive o seu irmão mais velho, aí tive um aborto e depois você. Aí você é o terceiro, você fala sempre assim, ó, eu sou o terceiro filho. Quantos irmãos você tem? Você pode falar 2, um vivo, ou você pode falar só apenas um vivo, como a Dalila comentou. E o que a gente vê nas constelações, pessoal? Aí é importante deixar claro que a gente não está fazendo nenhum tipo de julgamento, assim, não é um movimento contra abortos, nada disso. A gente está falando aqui da nossa experiência. Nossa experiência, a teoria sistêmica de Bert Hellinger e também a nossa experiência diz que abortos deixam marcas. E essas marcas são maiores quando os abortos são provocados. Quando são abortos naturais, ainda assim as marcas existem, mas os efeitos eles são menores. E o que acontece com os pais, né, de um aborto? Às vezes, uma parte desses pais, essa parte fica preso nesse espaço-tempo dessa dor. É o que a gente chama na apometria de subpersonalidade, né? Então, assim, a mulher vive esse trauma desse aborto e uma parte dela fica ali, nessa dor. É como se uma parte dela ficasse conectada à morte. Por quê? Porque esse bebezinho, ele morreu. Então ela fica vivendo, fica seguindo a vida dela, mas ela fica com uma tristeza que não vai embora. Por quê? De onde que vem essa tristeza? Aí a pessoa chega pra gente e fala assim, mas Jardel, Dalila, a minha vida é boa, né? Eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma boa família, tenho um bom casamento, tenho uma vida financeira estável, mas eu tô triste, eu não sei de onde vem essa tristeza. Aí a gente faz a constelação, quem que aparece? O filho dela que não nasceu. Aí a gente consegue fazer o quê? Um movimento de inclusão deste bebê. Dizer para ele assim, meu amado filho, você faz parte. Você vai sempre ser o meu segundo filho. Olha, hoje você tem outros 2 irmãos vivos, mas você vai ser sempre o meu segundo filho. Batiza, dá um nome para ele. Esse movimento, pessoal, é extremamente poderoso e curativo. Curativo para o sistema inteiro.
Eu costumo dar essa recomendação até quando não percebe-se algum sintoma na família, ainda não tem algo que fala, aqui tem isso. Mas quando eu sei que houve aborto, eu falo, olha, para que não chegue a estender para os seus filhos que estão vivos, antes que algo aconteça, e pode ter acontecido e não foi identificado, mas antes que alguma consequência gere, para que vocês se lembrem disso, antecipe-se e faça essa inclusão. E aí pode ser uma vela, pode ser a árvore, pode ser o que for, mas é tão importante, né, com relação a deixar ordem e equilíbrio no sistema, que até preventivo eu falo às vezes. Bom, a gente já está dando 1 hora de live. Se alguém tiver alguma pergunta importante, estamos à disposição. Guardar recordações tipo cartinhas, objetos de peso, que não fazem mais parte do ciclo, é bom? Depende de cartinha de quem que for. Cartinha de ex-namorado não é bom. Cartinha da sua vovó é boa. Cartinha da mamãe, do papai, do irmão. Cartinha da sua ancestralidade é boa. Agora, se cartinha de antigo namorado, faz uma reverência, assim, meu antigo namorado, muito obrigado por tudo, e joga na fogueira. E pronto. E aí você vai estar livre para o amor. Essa é a minha opinião. O que você acha, Dalila? Jardel, literalmente na fogueira, mas não era fogueira com raiva, né? Não, com gratidão. Porque o fogo transmuta. Então, os meus relacionamentos, eu fiz literalmente isso e é impressionante, é imediato. Você vê queimar a foto, aquilo vira foto e pronto. Não é raiva. Eu mostrei uma vez, desse meu último, né? Eu mostrei para uma pessoa, falei, olha o que eu fiz. Eu fiz na praia um ritual de encerramento mesmo. Depois que eu recebi o divórcio, eu levei as fotos e queimei. Falou, nossa, mas tá com raiva. Mas eu falei o contrário. Aqui fechou qualquer tipo de elo, de mágoa, de raiva. Eu realmente guardei isso como parte da minha história. E virou pó. Então, o fogo é maravilhoso, gente. Usem, mas não com raiva. Usem para transmutar, para fechar. Intenciona isso. Aqui se encerra, eu te honro. Sou grata por tudo, pelo amor e pela dor, pelas todas as formas de amor, né? Que eu aprendi, que eu cresci. Enfim, se vocês não souberem como, podem recorrer a nós. Eu acho que a gente pode fazer nossos convites, Jardel, e depois eu gostaria de dar uma mensagem final. Estou certa de que você tem a sua mensagem final, mas eu gostaria de aproveitar essa deixa, inclusive, de convidá-los e convidá-las para a minha mentoria que vai começar mês que vem, que se chama Expanda a Sua Luz. E o nome já diz muito. Eu os reconheço todos que estão aqui, os que virão, que assistirão, como seres de luz. Talvez vocês tenham dúvidas disso, talvez vocês tenham dúvidas das suas virtudes, das suas potencialidades, talvez vocês tenham dúvidas de que tenham sido amados por seus pais, talvez vocês tenham dúvidas de que vocês valem a pena, talvez vocês tenham dúvidas do seu potencial, do seu propósito, talvez você tenha dúvida de qual é o seu lugar no mundo. E eu vou trazer certezas para vocês. Serão 9 encontros aos sábados, bem profundos, bem filosóficos, bem constelados, com rituais maravilhosos. Individual, a gente trata individualmente cada assunto, cada tema, bem. Muito bom. Eu tenho 3 irmãs que são desencarnadas. Falamos delas. Pode e deve. Daqui a pouco a gente lê pergunta e dá a mensagem final. Tá, não, eu já vou responder já aqui. A Ivanilda está perguntando, né? Eu tenho 3 irmãs que estão desencarnadas. Falamos delas, mas não contamos elas. Isso traz problema para o sistema? Sim, Ivanilda. Você, quando perguntarem o número de irmãs, você menciona. Fala, eu tenho tantos irmãos, X vivos, né? É melhor do que você não contar elas. Bom, o meu convite para vocês, amanhã, pessoal, eu vou iniciar as divulgações, então ainda não está no meu Instagram, mas
a partir de amanhã vai estar, dos meus 10 grupos de estudo que vão começar agora em agosto. É de agosto a novembro, são 10 grupos de estudo com aula ao vivo comigo, 1h30 por semana, com temas diversos. Então fala sobre amor, sobre dinheiro, sobre propósito de vida, espiritualidade, por aí vai. Depois vocês entrem no Instagram e vejam. E no dia 24 de julho agora, segunda-feira, eu vou lançar minha viagem sistêmica ao Egito, que é uma viagem fantástica, né? A Dalila já conhece. Ela é uma viagem que a gente conhece os principais pontos turísticos do Egito e a gente faz... Tá falhando muito. Tá falhando? Vocês estão me ouvindo? Alguém fala no chat aqui pra gente se vocês estão me ouvindo. Vamos falar de novo. Aí tá falhando. Tá. Alô, vocês estão me ouvindo, queridos? Vocês estão ouvindo, pessoal? Olha, na dúvida, quem perdeu porque travou vai ficar salvo, tanto no Instagram como no YouTube. Eu estou gravando no YouTube, depois vocês assistem, tá? Ah, legal. Ó, a Sheila falou que o meu que tá travando. Bom, eu vou tentar falar de novo, né? Então, são 10 grupos de estudo que eu vou começar a divulgação amanhã, e é de agosto a novembro, depois vocês entram no meu Instagram. E no dia 24 de julho vai ter a divulgação da viagem sistêmica ao Egito, que vai ser em abril do ano que vem. E são 9 a 10 dias de viagem. A gente conhece os principais pontos turísticos do Egito e a gente faz constelações. Então, neste ano aqui, a gente conseguiu fazer 21 constelações, tanto de individuais quanto do grupo todo. Então, foi uma viagem bem bacana. E nós também fazemos a reserva da pirâmide de Quéops. Então, a gente faz um trabalho dentro da pirâmide de Quéops. E vamos, dessa vez, Dalila, também fazer um trabalho dentro do templo da deusa Ísis. Então, assim, pessoal, para quem assim, os seus seguidores, eu acho que tem tudo a ver com os meus, né, Dalila? Então, eu acho que a galera vai adorar. Se vocês quiserem, assistam a live dia 24 de julho e vão para o Egito ano que vem. E peçam para ele me levar como guia, pessoal. Daí a gente junta todos os saberes e eu posso representar Isis e Hatshepsut para vocês. Nesse talvez não tenha mais tempo, mas quem sabe no próximo a gente vai juntos, grupos. Isis, o templo de Isis é um dos que eu mais gosto. Assim, é maravilhoso, né? Nem é mais lá. Ele foi todo reconstruído em outro local. Mesmo assim, é tão forte a energia de amor, de maternidade, né? Ísis é a representação para nós dessa era de Maria, assim como de Vênus para os romanos, é mais ou menos a mesma energia, entre outros seres especiais que vieram e a gente entende que são arquétipos, se não mesmo semelhantes, né? E Ísis é realmente muito, muito forte. E a Câmara do Rei também gosto muito. E sabe outro que eu gosto? Jardel, que eu alucinei, tive tanta clarividência, entrando lá, o de Dendera. Não sei se vocês visitam Dendera. Não. Na sua viagem. Não. Inclui Dendera ou me leva para o próximo como guia. É muito legal Dendera. Tem Ábidos e tem Dendera. Dendera, assim, eu pisei e eu tive muitos insights. Olha, o Padre Jardel entrou, bem-vindo. Muitos insights lá. E lá fala muito de... Enfim, vamos guardar essa conversa de Egito para depois. Vamos. Deixa a curiosidade deles para irem na sua live. E posso falar disso também mais para frente. Muito legal. Muito legal. Pessoal, então... Eu quero dizer que... Padre querido, eu vou fazer live com você, Padre, semana que vem, se Deus quiser. Vamos falar sobre fé e espiritualidade. Ótimo. Viu, pessoal? Além do convite para a mentoria, onde nós vamos tratar temas como luto e vamos tratar com muita profundidade. Então, quem perdeu a live, estava travando, nós vamos falar disso com mais profundidade ainda e fazer dinâmicas com vocês. Pais e filhos, crianças feridas emocionais, lutos, despedidas, porque tudo isso é fundamental para que a gente siga na vida.
para o bem, para o mais, para prosperar, tem que curar essas versões passadas, as crianças, feridas internas e ir para o adulto, né? Então a gente vai fazer essa caminhada na jornada, tá? Se não estava claro o que é a jornada e a mentoria Expanda a Sua Luz. E Padre, você quer falar alguma coisa sobre luto? Ele é muito bem-vindo aqui, qualquer comentário. Se tiver algum sheik aqui também, que costumam entrar, também são bem-vindos, sempre. A palavra desses representantes. E nós honramos muito, né, Jardel? Com certeza. Eu honro todas as religiões, todas têm a sua força e a sua função, né, Dani? E a sua importância fundamental, Sim. sem dúvida. Sem dúvida. E a gente estuda assuntos bem profundos sobre vida, morte, mas a gente não substitui nada nem ninguém, cada um na sua linguagem, né? Como a gente disse lá no começo. A minha mensagem final é que a gente pode considerar a vida como um livro que está sendo escrito, sempre está sendo escrito, até porque existe o livre-arbítrio. E morte é um capítulo desse livro, porque a vida, na verdade, continua. Mas a vida continua. Acabou a energia. Bem nessa hora. Uau! Será que entrou 5G? Parou a live? Não. Não, estamos aqui ainda, estamos aqui. Uau! Acabou a energia aqui bem nessa hora. E que eu falo que morte é um capítulo. Interessante. E assim, o meu convite é: sejam autores do seu livro. Escrevam o que vocês querem, da forma que vocês querem. Parem de ser coadjuvante da sua vida, deixando-se ser manipulado pela mídia, pelas pessoas, por emaranhados que você desconhece, por inscritos que você nem lembra, nem sabe. Então, tudo você está sendo coadjuvante ainda, você está sendo comandado, né? Tome as rédeas da sua vida, seja o autor da sua vida, lembrando sempre que existe alguém maior na direção, né? Então, o convite é esse. Pare de perder tempo, seja o protagonista e o autor do seu livro, da sua vida, lembrando que a gente deve sempre entregar em algum momento ao grande diretor, porque ele sabe quando, como, em que momento as coisas acontecem. Estamos aqui, estamos te ouvindo. Que forte! Aí tem uma curiosidade, Jardel, que eu estava pesquisando sobre as cores que as pessoas vestem no luto. Eu gosto muito de estudar sobre cor, sobre música, sobre aromas, né? Aqui eu tenho um floral de bar em aroma, eu uso muito esses artifícios que geram estados emotivos, e eu uso bastante. Aqui eu tenho um de turmalina negra, ó. Olha só. Super legal para proteção, para limpeza, né? Eu carrego isso aqui, é no umbigo o tempo todo. Mas, enfim, isso é uma curiosidade. E aí eu estava vendo sobre por que vestir preto, né? O vestir-se de preto começou na Idade Média, através dos romanos, e aí a Europa continuou usando isso, então nós fomos colonizados por Portugal e a gente usa preto aqui no Brasil. Mas Índia, China, Japão costumam usar branco. Então, o preto seria uma denotação de escuridão, da tristeza, do obscuro, né? Do desconhecido. Enquanto o branco gera aquela mais reflexão, introspecção, pensando em paz, né? O branco sempre a pessoa lembra de paz. E aí eu vi algo curioso, eu não sei se é verdade, que no Egito eles usavam o amarelo dourado, porque simbolizando as flores e as pétalas da árvore caindo ao chão, como se fossem lágrimas, assim. Achei interessante o significado, eu não sei se é verdade de usar amarelo dourado, a gente vê nos rituais deles de branco, né? Pelos hieroglifos, mas o sentido é interessante e assim, a mensagem final para mim é assim: o outono vai chegar e vai passar, o inverno vai chegar e vai passar, e a gente costuma fazer analogia do inverno para a tristeza, para um momento de solidão, de estar mais introspectivo e fechado, mas
Abrem-se para a primavera que também chega. Deixa que a primavera chegue na sua vida e transforme. São as fases também naturais, né, da natureza. Então é isso. Assim como existem as fases do luto, fases dessa e dessa e daquela, existem as fases da natureza. Viva o inverno durante o inverno. Se entregue para esse inverno, tá tudo bem. Deixar de viver o luto, a tristeza no inverno, está negligenciando algo importante. Mas quando chegar a primavera, fique aberto e receptivo para ela, porque você vai estar honrando de outra forma. É esse o convite. Eu coloquei aqui, você pode dar a palavra final ainda, Jardel, mas só para vocês sentirem. Eu falei sobre Vivaldi essa semana aqui no Instagram. Quando eu visitei o Museu do Ipiranga, eu coloquei as 4 estações. E eu falei, combina tanto colocar as 4 estações nessa lá? Eu adoro. Então, por alguns instantes, o inverno de Vivaldi. Dá para ouvir? Olha como ele é intenso e forte. Vai dando, né? Se entregue, a pessoa que está assistindo, se entregue para esse som, vê? E sente no corpo o que traz para vocês. Tá, eu deixaria todo o tempo do mundo, mas eu vou colocar primavera e percebam as sensações físicas ou sentimentos que geram em vocês. Dá vontade de sair dançando valsa, alegre, feliz. Acho que você pode dar essa palavra final, Jardel. O som de primavera. Muito pessoal, bom, adorei. ela chega, uma hora ela chega. Eu adoro as 4 estações de Vivaldi, maravilhosas. Mas a minha palavra final é para vocês deixarem os mortos descansar, para vocês aceitarem o fim dos ciclos na vida de vocês, aceitarem o fim de certos relacionamentos na vida de vocês, honrarem todos aqueles que passaram na vida de vocês, honrarem todas as experiências que vocês tiveram, seja em relacionamentos, seja em trabalhos, seja em estudos, seja em formações, que vocês honrem tudo que passou na vida de vocês e que vocês, como a Dalila falou, se abram para o novo, se abram para a vida, se abram para a primavera. É isso, com certeza, que os seus ancestrais mais esperam de vocês. Pessoal, vocês gostaram? Escreva aqui pra gente como é que foi essa live para vocês. A gente quer ver os comentários, né, professor, antes de fechar a live. E a gente vai marcar mais live, né? Vamos, muito bom, né? Tem mais uma coisa pra gente falar, né? Tem mais assunto pra gente falar, Dalila. Ah, tanto assunto. Tanto assunto. É tão bom falar disso. Eu amo encontrar pessoas como você, que tem tanto conhecimento, tanta vivência, tanta experiência, tanta entrega, tanta paixão pelo que você faz, Jardel. Eu fico impressionada no nível de grupo de estudo que você tem, no nível de alunos que você tem. Eu falo, é isso. 21 constelações no Egito é uma viagem cansativa. Em 9 dias. 9 dias. Então, para não te chamar de louco, eu falo, eu admiro muito. Então, adoro. Para mim é uma honra a gente fazer live, conversa, quem sabe uma viagem futuramente. Deixa eu ver os comentários. Eba, a gente gosta de ouvir assunto muito importante ser tratado. É isso mesmo. Muitíssimo obrigada. Legal, gente. Nós que agradecemos pela presença, viu? Vai ficar salvo, encaminhe para mais pessoas, porque é um assunto importante. A gente tratou com muita seriedade e profundidade, né, Jardel? Seriedade nesse tom de brincadeira. Sim. Também. Se você quiser, me marca na live que eu posto também junto com você lá.
Aí mais gente... Combinado. Então, aí vocês deixam os comentários lá na live, tá bom, pessoal? Obrigada. Deixa eu ver. Perdi minha mamãe em janeiro. Cléo. É assim mesmo. Muito obrigado, viu, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no seu solo sagrado com o seu público maravilhoso. E eu honro você e estou aberto a novas lives futuras. Até a próxima. Beijo. Tchau, pessoal. Até Tchau, mais. tchau.